Já sentiu aquele arrepio, não o frio da noite, mas aquele que vem de dentro, quando a mente toca em algo que não deveria? É uma pontada na alma, um sussurro que diz: você não está sozinho, e o que está contigo não é humano. Essa é a história de como eu descobri esse sussurro. E acredite, depois de ouvi-lo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Eu sou o narrador, e o Gabriel. Bom, o Gabriel é o protagonista dessa desventura, um historiador amador, desses que vivem empoeirados entre livros e papéis antigos. Ele tinha essa mania de achar que a vida guardava mistérios, mas sempre pensou que fossem enigmas históricos, coisas de gente. Mal sabia ele que o universo tinha outros planos, outros segredos, bem mais antigos e sombrios do que qualquer pergaminho mofado. Cansado da rotina cinzenta da cidade grande, Gabriel decidiu se exilar por uns tempos na Vila do Sussurro. Um nome charmoso, não, poético, quase. Mas lá, a poesia tinha um gosto amargo, de sal e de medo. A vila era um aglomerado de casinhas desbotadas, espremidas entre o mar bravo e uma serra coberta de mata atlântica fechada, sempre engolida por uma névoa espessa, persistente, que parecia ter vida própria. Os moradores, pessoas simples, de fala mansa e olhos curiosos demais para o conforto, que pareciam carregar um segredo que pesava nos ombros. Gabriel se instalou numa casa antiga, perto da orla, de onde podia ouvir o constante lamento das ondas. O cheiro de maresia misturava-se com o que estranho, metálico, quase de decomposição, que a névoa carregava. Ele passou os primeiros dias tentando se adaptar, caminhando pelas ruas de pedra, notando a ausência de crianças brincando e o silêncio quase sepulcral que só era quebrado pelo berro das gaivotas e o estalo da madeira velha das casas. Foi durante uma de suas explorações, em um farol abandonado na ponta da península, que Gabriel encontrou o que mudaria tudo. Entre escombros e teias de aranha, num baú apodrecido, jazia um diário. Capa de couro ressecada, páginas amareladas e escritas à mão com uma caligrafia nervosa, quase ilegível. Era o diário do capitão Elias, um pescador que desapareceu misteriosamente por volta de 1890. A cidadezinha tinha seus fantasmas, claro. No começo, o diário parecia apenas os devaneios de um homem do mar. Anotações sobre pesca, o tempo, a solidão. Mas aos poucos, as entradas se tornaram mais estranhas. O capitão Elias começou a descrever luzes sobrenaturais nas profundezas, um canto grave que vinha de debaixo das ondas, e a névoa, a névoa. Ele a chamava de o véu de sombra, e dizia que ela observava. Gabriel riu, a princípio, fantasias de um velho lobo do mar enlouquecido pelo isolamento, mas as risadas foram minguando. À medida que Gabriel lia, os sonhos começaram. Sonhos vívidos, opressores, de oceanos sem fim sob céus impossíveis, de ruínas ciclópeas submersas, de olhos sem pálpebras que o fitavam do abismo. Ele acordava suado, com o gosto de sal e mofo na boca, o cheiro metálico da névoa em suas narinas, mesmo com a janela fechada. Durante o dia, a vila parecia se curvar sob o peso do diário. Gabriel começou a notar coisas, a forma como os moradores evitavam olhar diretamente para o mar. As conversas cessavam abruptamente quando ele se aproximava. O silêncio da vila, antes pacífico, agora parecia carregado, como se escondesse algo. A névoa, antes só um fenômeno climático, agora parecia mais densa ao redor de sua casa, quase como se o envolvesse de propósito, limitando sua visão, sufocando o ar. O cheiro de putrefação ficava mais forte. Ele se viu obcecado pelo diário, pulou refeições, ignorou o sono. As linhas do capitão Elias se tornaram sua única realidade. O capitão falava de os antigos, entidades que dormiam sob um véu aquático, aguardando um sinal, uma brecha. E a névoa era seu mensageiro, seu escudo, seu olhar. Ele fez desenhos, rabiscos apressados de tentáculos, de formas disformes que desafiavam a geometria, de símbolos impossíveis que pareciam contorcer a própria página.
Gabriel tentou conversar com os pescadores mais velhos, mas eles só balançavam a cabeça, os olhos turvos de quem viu demais, ou de quem preferia não ver. Certos segredos, moço, é melhor deixar quietos. O mar guarda muita coisa que não foi feita para ser vista por gente. Era a resposta mais elaborada que conseguia. A maioria só resmungava. A névoa tem ouvidos. Uma noite, enquanto lia um trecho particularmente perturbador sobre o chamado das profundezas e as portas da percepção, Gabriel ouviu um sussurro. Não era o vento, nem o mar. Era um som vindo de dentro da casa ou de dentro de sua própria cabeça, ele não podia dizer. Um murmúrio gutural, antigo, que parecia vibrar nos ossos. Não era uma linguagem que ele conhecesse, mas ele sentiu que a compreendia, ou que ela queria ser compreendida. Era a voz da névoa, do abismo, da própria insignificância. O pavor gelou suas veias. Ele tentou fechar os olhos, tampar os ouvidos, mas o som permeava tudo. Era a própria respiração do universo que ele não deveria ter percebido. A lanterna piscou, e ele jurou ter visto sombras dançando nos cantos do quarto, mais escuras que a própria escuridão, com formas que se estendiam e se contorciam, como tentáculos invisíveis. Ele estava se desfazendo. Sua mente, antes organizada e racional, era um ninho de paranoia. Seu corpo tremia. A comida tinha gosto de areia, a água de sal. Sua imagem no espelho começou a parecer ligeiramente distorcida. Os olhos mais fundos, a pele pálida e, por vezes, um brilho estranho, quase alienígena, parecia cintilar no fundo de suas pupilas. A vila parecia assistir. Os moradores, antes curiosos, agora tinham um olhar resignado, como se já soubessem o desfecho. Os sussurros da vila não eram mais segredos, eram apenas o eco do grande sussurro que agora assombrava Gabriel. O clímax veio com a tempestade, não uma tempestade qualquer. Era uma fúria primária, selvagem, que rasgava o céu e o mar em pedaços. Relâmpagos azuis cortavam a escuridão, revelando o oceano em um tumulto insano, ondas gigantescas engolindo o que restava da orla. O vento uivava como uma matilha de cães infernais. Gabriel estava em sua casa, o diário do capitão Elias aberto nas últimas páginas. As anotações se tornavam cada vez mais insanas, desenhos de símbolos incompreensíveis rabiscados por cima do texto, parecendo se contorcer na luz bruxuleante da vela. Eles estão despertando, lia Gabriel, a voz do capitão Elias parecendo gritar de dentro das páginas. A névoa é a sua pele, o mar é seu leito. Os olhos sem pálpebras me observam. Lá fora, a névoa, misturada à chuva, parecia não se dispersar. Pelo contrário, ela se tornou mais densa, mais viva, se arrastando pela janela como uma criatura faminta. O cheiro metálico ficou insuportável, um odor de ozônio e algo muito, muito antigo, algo que não deveria ter vindo à tona. E então, o sussurro. Ele não veio de fora, nem de dentro de sua cabeça. Ele veio de tudo. Do rangido das tábuas da casa, do rugido do vento, do estrondo das ondas. Não eram palavras, mas uma compreensão. Uma verdade cósmica, fria e indiferente, que se derramava em sua mente como um líquido corrosivo. Ele viu a vastidão do universo, o nada, a insignificância da vida humana, a fragilidade de sua própria existência. Viu as entidades, não como monstros, mas como a própria essência de uma realidade que existia antes do tempo, além da compreensão, indiferente à dor e ao desespero. E elas estavam acordando. Elas estavam lá. A névoa, agora, não estava mais do lado de fora. Ela flutuava no seu quarto, densa e fria, girando em padrões hipnóticos. E nas profundezas daquela névoa, formas começaram a se delinear. Não formas claras, mas insinuações, movimentos impossíveis, massas que se expandiam e contraíam, olhos que se abriam e fechavam sem pálpebras, reflexos de um terror primordial que se recusava a ser contido pela lógica ou pela sanidade. Gabriel soltou um grito rouco, que não parecia vir dele,
mas de algo que estava sendo arrancado de sua alma. Ele não sabia se estava sonhando, se estava louco, ou se finalmente estava vendo o mundo como ele realmente era, um mero grão de poeira no abismo de uma existência muito maior e mais terrível. A tempestade passou na manhã seguinte, deixando a vila lambida pelo mar, mas intocada em sua essência sombria. O sol, fraco e pálido, tentava romper a névoa que ainda pairava. Na casa de Gabriel, a porta estava escancarada. O diário do capitão Elias jazia aberto na mesa, suas páginas finais agora preenchidas com rabiscos frenéticos de Gabriel, imitando os desenhos do capitão, mas com uma intensidade ainda maior, traços que pareciam tentar descrever o indescritível. Gabriel não foi encontrado, nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas a casa vazia, o cheiro de sal e podridão e aquele diário. Os moradores da Vila do Sussurro não se surpreenderam. Eles apenas voltaram às suas rotinas silenciosas, seus olhos vagos, seus lábios apertados, com o segredo da névoa e do abismo que se recusava a ser esquecido. E o sussurro? O sussurro nunca mais me deixou. E agora, talvez, você também o ouça. Em noites de névoa, no lamento do vento, no silêncio que se instala, porque a verdade é que o véu é fino. E o que espreita além dele, o que cochicha das profundezas, não precisa de uma vila remota para existir. Ele existe, e ele apenas aguarda, e ele te observa, sempre.